Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos, onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 8 de abril, celebra a Igreja a vida dessa grande santa, Júlia Biliarte. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Comemoração de Santo Agabo, profeta, que, segundo o testemunho dos Atos dos Apóstolos, movido pelo Espírito Santo, anunciou uma grande fome em toda a terra e os tormentos que Paulo ia sofrer da parte dos gentios. Comemoração dos santos Herodião, Assíncrito e Flegonte, que o apóstolo São Paulo saúda na Epístola aos Romanos. Comemoração de São Dionísio, bispo de Corinto, na Grécia, que, dotado de admirável conhecimento da palavra de Deus, não só instruiu com a pregação os fiéis da sua cidade episcopal e da sua província, mas ensinou também com as suas cartas os bispos de outras cidades e províncias. Morte no ano 180. Em Antioquia, na Síria, hoje Antáquia, na Turquia, os santos Timóteo, Diógenes, Macário e Máximo, mártires. Data da morte incerta. Em Alexandria, no Egito, São Dionísio, bispo, homem de grande erudição, memorável por ter professado a fé muitas vezes insigne pelas diversas tribulações e torturas suportadas, que, no tempo dos imperadores Valeriano e Galieno, com idade avançada adormeceu no Senhor como confessor da fé. Morte no ano 265. Em Como, na Ligúria, hoje na Lombardia, região da Itália, Santo Amâncio, bispo, que foi o terceiro a ocupar esta cátedra episcopal e construiu a Basílica dos Apóstolos. Morte no ano 449. Em Orvieto, na Úmbria, região da Itália, o beato Clemente Diósimo, presbítero da Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho, que dirigiu e promoveu eficazmente a ordem e reformou sabiamente as suas leis. Morte no ano 1291. Em Alcalá de Henares, na Espanha, o beato Julião de Santo Agostinho, religioso da Ordem dos Frades Menores Descalços, que, considerado alienado mental por causa da sua rigorosa penitência e várias vezes afastado da vida religiosa, anunciou a Cristo mais pelo exemplo da sua virtude que pela palavra. Morte no ano 1606. Em Alácio,
próximo de Albenga, na Ligúria, região da Itália, o beato Augusto Czartoryski, presbítero da Sociedade Salesiana, cuja enfermidade não impediu que, seguindo firmemente o chamamento de Deus, recebesse especiais dons de santidade. Morte no ano 1893. No convento de Belmonte, perto de Cuenca, na Espanha, o beato Domingos do Santíssimo Sacramento Iturrate, presbítero da Ordem da Santíssima Trindade, que se dedicou com todas as suas forças a promover a salvação das almas e exaltar a glória da Santíssima Trindade. Morte no ano 1927. Vida de Santa Júlia Biliarte, religiosa cujo alimento foi unicamente a Eucaristia. Em 12 de julho de 1751, numa pequena aldeia no norte da França, nasce Maria Rosa Júlia Biliarte, filha de camponeses pobres e muito religiosos que a batizaram no mesmo dia do seu nascimento. Ela, seus pais e seus 8 irmãos viviam do trabalho na lavoura e de um pequeno comércio. Eucaristia, o seu único alimento. Júlia fez a primeira comunhão aos 7 anos, e com 8 anos já havia aprendido todo o catecismo. Por uma disposição interior, ou por um chamado sobrenatural, e por fé viva na presença real de Jesus no pão eucarístico, a Eucaristia passou a ser o único alimento de sua vida. Ela aprendeu a ler e a escrever, porque, com este saber, ajudava no sustento da sua casa. Caridade. Mesmo com todas as suas ocupações para ajudar a família, sempre procurava cavar tempo para visitar os enfermos e os abandonados. Ela os ajudava e orava por eles. A educação é o caminho da plenitude da vida. Santa Júlia Biliarte. Paralisia. Aos 13 anos, sem nutrição física por se alimentar apenas da comunhão eucarística, ela começou a ter sérios problemas de saúde. Júlia, que já caminhava com muita dificuldade por causa do trabalho excessivo na lavoura para ajudar os pais, presenciou um atentado cometido a seu pai. Um indivíduo disparou um fuzil contra ele, e Júlia teve o seu sistema nervoso abalado. Em 1782, uma forte epidemia agravou ainda mais a saúde de Júlia, fazendo com que ela ficasse paralítica por 22 anos. Desde então, recebeu 5 vezes o sacramento da unção dos enfermos devido à grave situação de sua saúde. Mística. Durante a sua paraplegia, Santa Júlia Biliarte mergulhou nos mistérios profundos da oração, da contemplação, da vida mística. O Senhor, presente na Eucaristia, passou a ser o centro de sua vida. Ele revelou a ela os mistérios da salvação, dos sofrimentos no Calvário, da imensurável glória celeste da luz de Deus que ilumina a vida do cristão. Vida ativa. Os frutos da Eucaristia apareceram. Santa Júlia Biliarte tinha uma vida ativa mesmo nesta situação especial de paraplegia. Ela esteve sempre ligada à catequese paroquial e dava grande atenção à educação dos pobres, sabendo que a educação é uma das chaves da libertação da pobreza. Sempre engajada na catequese da paróquia, preocupava-se com a educação dos pobres. Amizades. Cultivava amizades dentro de sua família e ampliava esses laços com religiosos, com mulheres nobres que, sabendo de sua situação, procuravam arrecadar donativos que ajudavam a sua família. Mantinha amizades também com as irmãs carmelitas, que lhe davam um suporte espiritual. A congregação das Irmãs de Notre-Dame de Namur. O sonho de ir além. Santa Júlia Biliarte, depois de muitos anos de paralisia e vida mística, sentiu em seu coração o grande desejo de se tornar religiosa. Este desejo, porém, carregava uma meta muito definida: era preciso fundar uma congregação religiosa com o carisma de formar bons e santos educadores para educar os pobres. A realização do sonho. Em outubro de 1794, aos 44 anos de idade, Júlia encontrou-se com Francisca Ablin de Bourdon, que tinha 38 anos. Elas se conheceram no castelo da nobre família francesa, em Amiens. Essa amizade tornou-se a célula originária da Congregação das Irmãs de Nossa Senhora, a qual, futuramente, se chamaria Congregação das Irmãs de Notre-Dame de Namur. No dia 2 de fevereiro de 1804, em Amiens, Júlia Biliarte, Francisca Ablin de Bourdon e Catarina du Châtel emitiram os votos religiosos.
Essa cerimônia, presidida pelo padre Varin, marcou o início da congregação das Irmãs de Notre-Dame de Namur. O objetivo do novo instituto era a educação das crianças e a catequese. Cura. Em 1º de junho de 1804, após 30 anos de enfermidade e 22 anos de paralisia, Júlia foi milagrosamente curada durante uma novena ao Sagrado Coração de Jesus. Sua devoção ao Sagrado Coração de Jesus a curou, pois ela voltou a caminhar depois de todos esses anos. A Mãe de Deus era sua grande referência e modelo, e a Eucaristia era o centro de sua vida de fé inabalável. Mas viver com ela não era fácil. Era um desafio constante, devido à firmeza de metas foi considerada teimosa e temperamental. Principalmente por não aceitar que a congregação fosse só diocesana, ou seja, sem superiora geral. Custou muito para que tivesse tal direito, mas, por fim, foi eleita superiora geral. A obra de Santa Júlia Biliart cresceu. Escola. Santa Júlia Biliart abriu sua primeira escola gratuita para crianças pobres em Amiens e começou a viajar pela França e Bélgica estendendo a obra. Era um tempo de miséria e dificuldades. Por isso, ela abria pensionatos, e com os ganhos obtidos, fundava as escolas gratuitas. Não aceitava qualquer donativo que pudesse tirar a independência da congregação. Para ter recursos, criava pensionatos, e ao lado deles, a escola para pobres. Sua obra se espalhou por várias cidades desses dois países. Perseguição e mudança. Santa Júlia Biliart foi perseguida injustamente pelo bispo da cidade de Amiens. Ele chegou a afastá-la da congregação. As irmãs, porém, decidiram ir junto com ela para Namur, uma cidade belga. Ali, a congregação se firmou e foi em frente. Santa Júlia, então, continuou com sua obra, ajudando a milhares de crianças pobres, dando a elas formação que lhes abria uma porta para um futuro melhor. Legado. Durante os 12 anos em que Júlia esteve à frente da congregação, ela fundou várias comunidades e escreveu mais de 400 cartas. Falecimento, beatificação e canonização. Vendo a obra de sua vida realizada, Santa Júlia Biliart faleceu na paz de Nosso Senhor, que era o centro de sua vida, no dia 8 de abril de 1816, aos 55 anos, enquanto recitava o Magnificat. Foi beatificada pelo Papa Pio X, em 1906, e canonizada por Paulo VI em 1969. Na ocasião, ele disse, por meio do seu batismo, de sua consagração religiosa e por sua vida inteira de fé em Deus, que é bom, Júlia foi colocada na trilha da opção divina pelos pobres. Oremos. Ó Deus, que destes a Santa Júlia Biliart a graça de ter vosso Filho Jesus Cristo como centro de sua vida, dai também a nós esta graça essencial, para que nossa vida frutifique em bênçãos para todos aqueles que precisarem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho. Amém. Santa Júlia Biliart, rogai por nós.